É um privilégio para mim estar aqui e falar sobre um assunto bastante complicado, como já vamos ver, né? Não quero fechar a questão, mas quero levantar algumas perguntas que devemos fazer aí enquanto estudamos este assunto. Eu tenho ali uma projeção, vou usar então alguns textos bíblicos principalmente, o irmão vai me ajudar lá atrás, né? Mas as suas Bíblias também devem ficar perto de vocês. Só complementando, pastor, sobre a apresentação, eu não posso deixar de dizer que eu coordeno um mestrado em teologia em Curitiba, e é o primeiro, e até agora o único mestrado batista reconhecido pelo Ministério da Educação no Brasil. Então, se alguém tiver interesse a respeito de mestrado em teologia, depois nós podemos conversar também, aproveitar aqui esta oportunidade, ok? Deixa eu ver aqui como é que nós vamos trabalhar. Olha lá. Né? Unção com óleo, na perspectiva da Bíblia. Por que na perspectiva da Bíblia? Até de início, o pastor Newton tinha me dado assim um roteirozinho e falou alguma coisa sobre a história, mas o meu negócio não é história. Meu negócio é Bíblia. É a parte de interpretação. E eu creio que em um congresso também como o nosso, nada melhor do que nos voltarmos para a Bíblia. O que importa para mim é o que a Bíblia diz a respeito de todo e qualquer assunto que nós cremos. Porque nós declaramos que a Bíblia é o quê? A nossa única regra do quê? Conduta e fé. Conduta e fé. É a Bíblia. Então nós vamos ver o que a Bíblia realmente diz sobre este assunto. Eu vou fazer uma apresentação de certa forma imparcial, mas de vez em quando eu vou dar uma aplicação para os nossos dias, daquilo que eu tenho visto que está acontecendo. Muitos abusos estão acontecendo aqui na área desta teologia prática, por má interpretação da Bíblia, utilizando aí a chamada unção, em especial a unção com óleo, que é o que nós vamos destacar aqui. Estou diferenciando aqui unção e unção com óleo, porque também o termo unção aparece muitas vezes de forma figurada, né? Por exemplo, nós sabemos pelo Novo Testamento que Jesus é o ungido de Deus. Você não vai encontrar nenhum texto onde alguém derramou óleo ungindo Jesus, ok? Até tem um perfume, né? E tem um perfume nos pés também, é outra coisa. Mas alguém ungindo, estamos aqui agora ungindo o Messias. Não temos isso. Ungido já significa Messias, já é a palavra Messias. Okay? Então nós vamos tentar aí trabalhar sobre essas coisas. Vou dar uma olhada então no Antigo Testamento de forma rápida, depois no Novo Testamento, e em especial em Tiago 5,14, que vai ficar para o fechamento, que na verdade é o texto mais utilizado por aqueles que usam a chamada unção com óleo para os enfermos. Texto dificílimo, que por um lado é interpretado como algo que serve para curar, mas por muitos séculos, e ainda hoje continua sendo usado, no meio católico romano, como um ato da chamada extrema unção. Já conhecem esse termo, extrema unção? Quem conhece, por gentileza? Todos nós, no contexto brasileiro, conhecemos. Eu venho de família tradicionalmente católica, tenho 3 primos padres na família, e eu me converti aos 24 anos de idade, então quase metade da minha vida eu vivi nesse meio. E ouvi muito essa questão da extrema unção. Mas eu nunca ouvi falar que alguém chamou o padre para trazer a extrema unção para levantar o doente. Por que era chamado padre? É para dar o adeus, né? Então, por um lado, e a base é Tiago 5,14. Então, por um lado, alguns acreditam que é para dar o adeus. É para preparar já para a vida eterna. E outros não, para levantar o enfermo. No Concílio Vaticano II,
então há poucas décadas atrás, foi mudada então aí a teologia católica oficialmente neste ponto, e trocaram o nome de extrema unção pela unção dos enfermos. É claro que houve um novo entendimento, então, mostrando aí a parte da cura também. Então nós vamos ver aí a unção com óleo no Antigo Testamento, agora vamos ver se vai funcionar aqui. Olha lá. Então vamos dividir esse assunto em alguns pontinhos, a unção com óleo no Antigo Testamento. Veremos aí a unção com propósito estético e de conforto, como sinal de alegria, unção de objetos, a unção de sacerdotes, a unção de profetas e a unção de reis. Isso lá no Antigo Testamento. E vamos tentar aplicar para os nossos dias. Nos nossos dias também tem sido usado unção para todos os propósitos. Né? Um deles que eu já queria adiantar, você não encontra na Bíblia, e é usado. O pastor Newton citou a minha filha que mora na Austrália, e tem uma igreja muito famosa na Austrália, chamada Hillsong. Os irmãos conhecem, estive lá visitando também, né? Minha filha participou um pouco lá. Em um determinado culto em células, a líder da célula resolveu ungir todas as pessoas da célula. E a minha filha ficou constrangida, ela não aceitou. Né? Foi criada no meio batista, já nasceu na igreja, ficou constrangida, não aceitou. Qual o motivo da unção? Não tinha motivo, o motivo era para abençoar com óleo. Irmãos, não se encontra um texto na Bíblia, Antigo ou Novo Testamento, onde óleo seja usado para abençoar. Um óleo que tem um poder para abençoar. E as pessoas vêm praticando, mas não olham se a Bíblia diz isso ou não diz isso. Isso é bíblico ou não é bíblico? E nós declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé. Mas muitas vezes não olhamos na Bíblia. Então nós vamos olhar, ainda que de forma rápida. Então a unção, primeiro aqui, a unção com propósito estético e de conforto, como sinal de alegria. Temos um texto aqui, para vocês não gastarem o tempo também abrindo tanto a Bíblia, né? Depois, quando tiver que abrir, eu vou dizer. Joabe tentando convencer Davi de que este deveria buscar Absalão lá no exílio, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e sê como mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Está de luto, então não se unge com óleo. Ora, o óleo está sendo usado aqui com que sentido? Estético, perfume, para se sentir bem. Por isso que nós vemos um outro texto na Bíblia que fala do óleo que corre pela barba de Arão. Não é algo abençoador, é algo gratificante. É um bom perfume. Coloca o óleo na cabeça e, claro que no nosso costume não daria certo, né? Colocar óleo perfumado que corra pela barba e entra pela gola e vai pelas vestes, e você vai trabalhar ou vai fazer as suas atividades sentindo aquele frescor. É como um bom banho. Depois se usa um desodorante, um perfume gostoso e sai assim como você veio para cá. Não é isso? Dessa forma. O que tem de espiritual nisto? Não tem nada de espiritual. É para conforto. Tá? É para o seu bem, teu bem-estar. Um outro texto. Deixa eu tentar passar ali. Não deu. Opa. Um outro texto diz assim: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. O que aconteceu aqui? Tratamento de beleza para aquelas que iam ser rainhas. Esther passou por este tratamento. Ungüentos, 6 meses com óleo de mirra.
Isso aqui é para a beleza, irmãos. O que tem de espiritual aqui? Exatamente nada. Tinha muito de mundano, na verdade. Porque aquele rei, ele tinha várias mulheres, é um rei pagão, várias mulheres, muitas daquelas mulheres ele teve relações uma vez na vida, porque se ele não chamasse a mulher depois pelo nome, numa segunda vez, ela nunca teria nem uma segunda vez com ele. E a nossa conhecida Esther estava lá também, e passou então por esse tratamento de beleza de 1 ano, antes de ter um encontro com o rei. Depois alguns reclamam que a mulher demora aí no salão de beleza. 1 ano. Mas esse não é o problema. O problema é que uma pessoa me traz um folheto de uma determinada igreja, que agora eu não vou dizer o nome, de uma determinada igreja, apresentando exatamente um tratamento de beleza espiritual, baseado nesse texto. Vaidosos como nós somos brasileiros, em especial as mulheres, são vaidosas, vamos falar a verdade. Tá? Aí eles oferecem na igreja, com unção com óleo, um tratamento de beleza espiritual. O que tem de espiritual nesse texto, irmãos? Na verdade, é uma informação histórica. A Bíblia é nossa única regra de conduta e fé, e ela deve ser analisada dentro do seu contexto. Cada texto tem que ver o que é que ele significa. Temos também no conhecidíssimo Salmo 23, o preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com o óleo, e o meu cálice transborda. Então é um momento gostoso. Claro, o Salmo conhecidíssimo, e aqui está falando então de conforto também. Né? Propósito aqui estético, de conforto, alguma coisa agradável. Ainda outro texto. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Isso aqui é Daniel. Daniel fez essa declaração depois de perceber a aproximação de um grave período de tribulação. Então ele está dizendo, ele percebeu, é época de jejuar, é época de orar, então não é época de sair perfumado. Só isso que vai dizer aqui. Tá? O outro texto, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. É Amós censurando os ricos da sua época, que viviam no luxo, usando o excelente óleo, sem se preocupar com os pobres. Irmãos, rapidamente aqui, só para mostrar, a unção com óleo, em algumas ocasiões na Bíblia, não tem nenhum sentido, vamos dizer assim, espiritual. Simplesmente estético. Então não é porque usam óleo que vai ficar melhor espiritualmente falando. Hoje em dia normalmente não usamos óleo, mas usamos perfumes e outros produtos aí. A unção de objetos. Objetos também no Antigo Testamento são ungidos. Mas será que devemos nós também sair ungindo objetos por aí? Vamos pensar. No Novo Testamento não encontro um texto que fale de unção de objetos. No Antigo Testamento tem. No Pentateuco, lá nos primeiros livros da Bíblia, se não me engano, é só Gênesis, Êxodo e Levítico. É que vai aparecer realmente. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Lá em Gênesis 28, 18 a 22, Jacó separou aquele lugar para culto a Deus. Então aqui agora começa a aparecer uma coisa um pouquinho diferente. O óleo é colocado sobre algo que foi separado. Mas olha o que eu quero destacar aqui, meus irmãos. Não é o óleo que transforma aquele objeto em santo. A palavra santo é separado. Mas o objeto que é separado, é derramado óleo para que marque aquele objeto como santo, consagrado para Deus. Nesse sentido. Um outro texto,
E tomarás o óleo da unção, agora tem um nome específico, né? O óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que nele está, e consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Deus mandou fazer o tabernáculo, Deus mandou fazer os objetos do tabernáculo, e depois de feito, Deus separou e disse, isto aqui tudo é para mim, é para o culto. Então agora você vai ungir com óleo o tabernáculo todo, esses objetos todos, não para torná-los santos, mas porque eles são santos. Esse é o ponto, irmãos. Para que a gente não comece a seguir aí superstições, ok? Para que nós não comecemos a agir como pagãos, que acreditam na força de uma substância. O óleo não transforma o tabernáculo em santo. O tabernáculo é santo. E Deus manda consagrá-lo. Ok? Separá-lo, então, para o culto. E ainda, vamos lá, então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. Então foram separados e destacados como separados. O óleo não tornou santo, eram santos. E o óleo destacou isto. Isso aqui, irmãos, é fundamental para que nós não façamos bobagem. Para que ninguém comece a comprar aí um óleo determinado que foi abençoado e deixa lá, esse óleo tem poder. O óleo não tem poder, não. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Isso nós sabemos. Nosso Deus é poderoso. Senão daqui a pouco nós estamos aí que nem os filmes aí de vampiro, né? Usando um colar de alho para espantar vampiro. Alguns não usam colar de alho, mas usam... Vampiro não existe, por favor, né? Não acredito nisso não, viu? Mas usam um vidrinho de óleo para mal olhado e outras coisas. Nós trazemos isso do paganismo. Daqui a pouco estamos usando óleo como alguns usam o galinho de arruda atrás da orelha. Ou outras coisas. E muitos começam com o óleo, daqui a pouco estão com a rosa ungida, estão com o galinho ungido, estão com a roupa ungida e outras coisas ungidas, coisas que nós não encontramos aí na Bíblia. Óleo nenhum torna objetos santos, na Bíblia pelo menos. Objetos separados para o culto, naquela época eram consagrados em uma cerimônia onde se usava óleo. Olha que tem diferença aí. Vamos um pouquinho mais. A unção dos sacerdotes. Ficou muito pequenininho ali, né? Mas eu vou ler. Isso é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Toma um novilho, 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite de flor de farinha de trigo, os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomará as vestes e vestirás Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral. E o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, pôr-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção, aquele óleo da unção, e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Bom, alguns em nossos dias, em ordenações pastorais, têm lançado mão do óleo. Um destaque tem que ser feito aqui. Pastor não é sacerdote. É algo bem diferente lá do Antigo Testamento. Os sacerdotes no Antigo Testamento deveriam ser ungidos. Mas não só ungidos. Olha o ritual todo que fala aqui. Então, se vamos trazer isso para os nossos dias, irmãos, que seja feito como foi feito lá. Aí vamos judaizar de uma vez. Tem muitos que parecem que querem judaizar mesmo. Aqueles judaizantes que atrapalharam a igreja de Cristo no primeiro século, têm atrapalhado a igreja de Cristo nos dias de hoje. Toma cuidado. Toma cuidado. Aqueles que queriam guardar todos os costumes judaicos, parece que ainda hoje os judaizantes estão por aí. Mas pelo menos seria lógico, se vai na ordenação, então, que é um momento, um ritual de ordenar
um pastor, você vai usar óleo, e, achando que o pastor é um sacerdote, então que use todo o ritual. Óleo especial, que nem sabemos exatamente como formular este óleo mais, né? Dá um banho nele antes, tira a roupa dele, troca a roupa dele, põe uma coroa na cabeça dele, põe uma mitra na cabeça dele e transforma ele em um sacerdote. Então, não temos sacerdotes. E se não for adaptado, então, para pastores, ou se for adaptado para pastores, deveria ser adaptado de forma completa. Inclusive, a continuação do texto ali, vamos lá. Bom, eu passei lá. Fala também de tomar do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os espargirá sobre Arão. Nunca vi nenhum profeta ser aspergido com sangue. Já viu isso? Não. Mas com óleo, alguns aí estão tentando. Então, aqui é bom destacar o seguinte, irmãos. Havia uma fórmula especial para a preparação do óleo para a unção dos sacerdotes. E também um alerta para aqueles que preparassem algo semelhante ou utilizassem em alguém que não era sacerdote. Aquele óleo não deveria ser usado em alguém que não era sacerdote. Era só para a unção do sacerdote. Então, cuidado. O óleo não transforma ninguém em sacerdote. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes eram ungidos com óleo, consagrados ao Senhor. Algo semelhante, como é feito hoje, na verdade, com a imposição das mãos. Aí nós temos base no Novo Testamento. Não se coloca o óleo, mas impõe-se as mãos sobre os líderes da igreja. Temos a unção dos profetas. Pelo menos um texto. Talvez alguém poderia imaginar, deve ter muitos textos no Antigo Testamento com unção de profetas. Temos tantos profetas. Na verdade, só aparece um texto falando de unção de profeta. Unção com óleo. Só de Eliseu. A Jeú, filho de Ninzi, Deus diz a ele, né? Ao Elias, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. É a única menção que eu encontrei. Se alguém encontrar depois outra também, e me disser, não, pastor, tem mais um aqui, eu vou te dizer muito obrigado e vou anotar no meu estudo. Não tem nenhum problema. Por favor, se alguém achar, me diga, porque às vezes passa realmente. Mas eu só achei esse aqui, e eu fiquei surpreso, irmãos, porque eu pensei, vou encontrar muitos textos falando de unção de profetas, que é o que mais se assemelha, então, com os nossos dias. Talvez. Mas não encontrei nada. Só encontrei esta menção, e não encontrei o texto onde Elias cumpriu esta missão. Quando foi que Elias ungiu o Eliseu? Esse texto não está na Bíblia, ou esse acontecimento não está na Bíblia. Porque nós temos um texto lá, quando o Elias chega num determinado lugar, Eliseu está lá arando a terra, e o Elias passa perto dele e faz o quê? Alguém lembra? Qual é o ato de Elias em relação a Eliseu? Coloca sobre ele o quê? A sua capa. Então veja, o texto não citou que ele foi ungido. Deve ter sido, porque Deus mandou ungir. Mas ele usou um outro símbolo, que também nunca vi usar em nossos dias. Colocou a capa sobre ele, e disse, você já sabe o que eu fiz com você. Te chamei para o ofício profético. Então você vai, ele disse, deixa eu me despedir da minha família e tal, vai e volta, porque você já sabe o que eu fiz com você. Ou seja, Deus me mandou chamar você para ser profeta, e agora você é profeta. Quem sabe eu vou ungir você mais à frente. Mas profeta ele já era. Esse ato de colocar a capa é interessante, porque o ato de colocar a capa é usada na época do Antigo Testamento, na verdade, como pedido de casamento. Lembra lá da Ruth e Boaz? Ela vai então, ela pede para ela pedindo Boaz em casamento, né? Algo que na cultura brasileira fica meio estranho. A mulher pedindo em casamento, mas ela diz, joga ou coloca a tua capa sobre a tua serva. Então ele vai fazer isso como um ato de compromisso realmente. E aqui então, a unção de profeta é citada apenas neste texto.
Unção de reis, aí sim, temos vários textos falando a respeito da unção de reis, e um dos mais interessantes é a respeito de Davi. Porque é o seguinte, irmãos, vai ficar claríssimo também, que não é porque colocou azeite sobre a cabeça de alguém, dizendo, agora você é rei, que ele vai ser rei. Coloca-se o azeite na cabeça daquele que já foi escolhido como rei. Ou seja, mais uma vez, o óleo não tem poder de transformação. E eu lembro aqui de um acontecimento interessante que aparece lá em Reis, de Adonias. Lembram de Adonias? Adonias é filho de Davi, e ele foi declarado rei, e ele, então, certamente foi ungido, e lá em 1 Reis vai mostrar que ele foi ungido pelo sacerdote Abiatar, ou pelo menos o sacerdote Abiatar estava com ele. Então ele deve ter sido ungido pelo sacerdote Abiatar. Era um sacerdote reconhecido? Era. Era um sacerdote fiel a Deus? Por muito tempo foi. E seguiu Davi. E aqui está no momento de rebelião. Vamos dizer assim, ele sabia qual era o tipo de óleo? É claro que sabia. Nós temos o homem certo, o sacerdote, nós temos o óleo feito como era feito para unção, nós temos o ritual correto que ele vai fazer. O que é que estava errado? O que estava errado é que Adonias não tinha sido escolhido para ser rei, mas Deus tinha escolhido Salomão para ser rei. Adonias foi declarado rei com a ajuda desse sacerdote, mas isso não fez dele realmente um rei. Por quê? Porque a unção é para o rei. A unção não transforma uma pessoa comum em rei. Minha ênfase toda aqui, irmãos, está sendo tentar mostrar para vocês que quem tem poder é o nosso Deus. Quem escolhe é o nosso Deus. Não é um líquido, não é o óleo, ok? Não é o óleo. Quando nós transferimos isto para o óleo, na verdade, estamos usando algumas coisas aí do paganismo. Tá? Temos aqui, então, alguém que unge, alguém que até estava autorizado pela sociedade para ungir, mas isso não transformou aquela pessoa num rei. A unção de Davi também é um bom exemplo aqui. Porque de Davi é o seguinte, olha lá o que vai dizer o texto. Sucedeu, bom, o primeiro versículo pulei ali. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus escolheu Davi. Ainda não tinha declarado para Samuel que era Davi. Disse, vai até a casa de Jessé. Dentre os filhos dele, eu escolhi um rei. Não é, vai na casa de Davi, ou de Jessé, coloca o óleo sobre a cabeça de um dos filhos dele, e aquele que você colocar óleo na cabeça, você que é o profeta, e é sacerdote também, Samuel, profeta e sacerdote, que tem esse muito poder, vai lá e transforma ele num rei. Não é isso. Você vai lá e vai colocar o óleo sobre aquele que eu escolhi. Quem escolhe sou eu, Deus está dizendo. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Samuel disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Não é este. Samuel se impressionou com Eliabe, a altura de Eliabe, o porte de Eliabe. Vou colocar o óleo nesse. Já transformo esse em rei. Não adianta. Pode ser bonito, pode ser alto, pode ser forte, pode ser o que for. Deus vê de forma diferente. E é aquele que ele chamou, é que vai ser o rei. E diz ainda,
no outro texto, né? Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Levanta e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Alguns olhos, mas quando colocou o óleo nele, aí o Espírito se apossou. Não, Deus escolheu ele. E a partir daquele dia, a partir do momento que foi declarado, olha, este é o escolhido de Deus, Deus começou a agir por meio do Espírito Santo na vida dele. E se Samuel tivesse ungido a pessoa errada, o Davi continuaria sendo o escolhido de Deus. Então aqui também fica claro, irmãos, que o óleo não tem poder. Não foi a unção com óleo que tornou Davi um rei da parte de Deus, mas Davi, o escolhido por Deus para ser rei, é que foi ungido em uma demonstração, então, a respeito da escolha divina. Não adianta. Trazendo para os nossos dias seria a mesma coisa que colocar as mãos, ordenar alguém que não é pastor para assumir o pastorado. Eu tenho falado com... Eu dou aula desde 1990 em Seminário Batista. Eu tenho orientado muitos alunos. E alguns às vezes vêm com a dificuldade se tem o chamado ou não tem. Eu deixo bem claro, se está em dúvida, se percebe que não tem o chamado, só faz o curso. Não deixa impor as mãos, não. Porque vai ser uma calamidade. O povo vai pensar que você é pastor, mas você não é. Porque colocar as mãos sobre você, ou ungir você com óleo, né, não vai transformar você em pastor. Nós colocamos as mãos e ordenamos aqueles que são pastores. Têm o chamado pastoral. Eu demorei para descobrir isso na prática, irmãos. Porque eu me converti, eu tinha até medo desse nome pastor. Me parecia tão santo assim que eu tinha medo. Eu pregava, me chamava para pregar, eu sempre pregava lá de baixo. Eu levei 7 anos sendo chamado de pastor e eu não era pastor ordenado. 7 anos. Desde antes de entrar no seminário. Pessoas queriam que eu fizesse casamento. Até falei em casamentos, mas não fiz o casamento. Batismo, eu não posso batizar. Funeral eu fazia. Funeral, tudo bem. Mas por quê? Porque eu percebia que o pastorado é para aqueles que são chamados para ser pastores. Fui professor muito tempo antes de ser ordenado pastor. Mas desde a minha conversão, antes de ser batizado, eu estava pregando, estava ensinando, dando estudo bíblico, aconselhando, pregando na praça. Na verdade, fazendo o quê? Aquilo que um pastor faz. Depois de 7 anos, na verdade, quando eu fui para o concílio, realmente eu fui para o concílio, aí eu percebi que eu realmente era pastor. Aí Deus me perdoe se eu fui soberbo no dia do concílio. Porque muitos que estavam no concílio já tinham sido meus alunos, que eu fui professor primeiro, e muitos não queriam me fazer perguntas para mim, né? E aí quem na verdade foi quem me entrevistou foi o diretor da faculdade, do seminário que eu trabalhava. E uma das perguntas que ele fez para mim foi a seguinte, irmãos. Ele disse, por que é que você quer ser pastor? Ele disse, pastor, eu não quero ser. A verdade é que eu percebi que eu sou. Entendeu, irmãos? E se eu fosse ordenado ou não fosse ordenado, eu seria do mesmo jeito. É questão do chamado de Deus.
separado de Deus. Agora, aquele que é chamado, o povo, a igreja de Deus percebe. E aí então traz para um momento de consagração, um ritual que vai mostrar diante de toda a comunidade, nós estamos reconhecendo que ele é um pastor. Mas se o povo se enganou, o povo de Deus se enganou, pode acontecer. E os pastores se enganaram, e o concílio se enganou, e ordenaram essa pessoa, e esta pessoa não tem um chamado para ser pastor, ele nunca vai ser pastor. Ainda que tenha sido ordenado, ainda que tenha colocado as mãos sobre ele, ou se alguns foram mais e colocaram óleo sobre a cabeça dele. Vai continuar do mesmo jeito, com óleo ou sem óleo, não vai ser pastor. Tá? Unção com óleo no Novo Testamento. É impressionante, porque muitas coisas que aparecem no Antigo Testamento não aparecem no Novo. Ficaram lá. Por isso que eu estou dizendo, muitas coisas a respeito do óleo são praticadas por aqueles que têm uma tendência de voltar aos costumes judaicos. Aí querem tocar o shofar na igreja, não percebem também que o culto lá no templo, no Antigo Testamento, era muito diferente dos nossos dias aqui. O nosso trabalho aqui é mais parecido com sinagoga, mas havia o templo e haviam sinagogas. Templo era um, sinagoga, milhares. Templo é o lugar do sacrifício. E havia muitos rituais, então, que eram feitos lá no templo de Jerusalém, onde era o lugar do sacrifício. E que não era feito na sinagoga. Sinagoga é lugar de leitura da palavra, não é lugar de sacrifícios e vários outros rituais. Novo Testamento, então, é interessante que tem pouca coisa. A palavra ungir ocorre apenas 8 vezes no Novo Testamento. Olha, 8 vezes apenas. É muito pouco. É muito pouco para tanto barulho. E nós vamos ver aqui então no Novo Testamento como é que era usado. Também era usado para o cuidado do corpo. Não é mencionado se com óleo ou com outra substância. Diz um texto aqui em Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, olha, cuidado do corpo, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então também é usado no Novo Testamento, simplesmente como cuidado do corpo, bem-estar. Como nós tomamos um bom banho para começar o dia alegre, ele lavava o rosto, colocava o óleo na cabeça e saía perfumado. Também sinal de honra para um hóspede, a utilização de perfume em João e Lucas 7,38, mas com óleo e bálsamo em Lucas 7,46. Diz lá, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Os pés de Jesus foram ungidos com unguento. Tá? Esta Maria, o próximo texto ali, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então, mais uma vez, a palavra ungir. E ainda, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mais uma vez, ungindo aqui, o outro texto paralelo, com perfume. E Lucas 7,46, Jesus vai dizer, lá na casa do fariseu, quando aquela mulher pecadora, que estava lá na cidade, chegou lá no meio do jantar e ungiu os pés dele. Olha a referência que ele faz. Porque o hospedeiro dele começou a pensar, se este homem fosse um profeta,
ele saberia qual é a qualidade desta mulher que está tocando nele. É uma pecadora conhecida na cidade. Ele está duvidando de quem é Jesus. Jesus deixa aquela mulher fazer o que tinha que fazer. E depois Jesus chama a atenção do seu hospedeiro e diz para ele: não me ungiste a cabeça com óleo. Porque era normal, quando você chegasse na casa do teu hospedeiro, o teu hospedeiro te dar as boas-vindas, na verdade deveria lavar os pés, chamar alguém para lavar os pés do hóspede, e colocar um perfume sobre a cabeça do hóspede. É como dizer, seja bem-vindo. Irmãos, é como nós fazemos hoje quando alguém chega em casa. Você já pensou um amigo teu chegar em casa, viajou e tal, ou foi convidado para jantar, chega na tua casa, você abre a porta, você pode entrar? É só isso que você faz? Você não dá a mão para ele? No mínimo. O brasileiro normalmente dá a mão, abraça, né? Mulheres, 2 beijinhos. Se não fizer, simplesmente pode entrar. Como é que você vai se sentir? Alguma coisa está errada aqui. Naquela época chamavam um servo, lavava os pés, depois colocava o óleo sobre a cabeça. Aí vamos para a mesa. Este homem não fez nada disso para Jesus. E esta mulher que estava lá, ungiu os pés de Jesus com bálsamo. E ele faz uma comparação aqui, onde coloca o óleo em inferioridade ao perfume, ao outro tipo de perfume, ao bálsamo. Porque Jesus diz, não me ungiste a cabeça com óleo, que é uma coisa relativamente barata, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Você não tratou como deveria ter tratado a minha cabeça, que sempre é considerado algo muito valioso no corpo humano. Você não colocou algo barato na minha cabeça, não gastou um pouco de óleo na minha cabeça. Ela gastou um perfume caríssimo aí nos meus pés, que é a parte inferior do corpo. Então, claramente aqui, de acordo com Lucas 7,46, aquela mulher fez a Jesus algo superior ao que era esperado de um anfitrião. Esperava-se a costumeira unção com óleo sobre a cabeça, o que Jesus não recebeu de seu hospedeiro, mas ela foi além, ungiu os pés dele com perfume. O óleo, neste caso aqui, vale menos do que o perfume. Também é usado o óleo no Novo Testamento para honrar os mortos, então com aromas. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. A palavrinha ali que está embalsamá-lo é a mesma palavra que é usada em várias partes do Novo Testamento para ungir, inclusive lá de Tiago 5,14. Nesta versão que eu estou usando ali é a versão revista e atualizada. Colocou para embalsamá-lo. Uma versão bem literal seria para ungí-lo. Ungir o corpo. Mas ungir o corpo morto? Para ungir o corpo morto. Colocar um perfume. Honrar o morto, como os judeus faziam realmente, honrando os seus mortos. Com certeza, este óleo aqui não tinha poder para levantar ninguém. Marcos 6,13 e Tiago 5,14, em contexto de cura de enfermos. Estes dois aqui são os principais, irmãos. Deixa eu até tomar um pouco de água antes agora, porque é esse aqui. Porque aqui fala do contexto de cura de enfermos. Que talvez seja, para o que seja, é o que mais é usado em nossos dias. Só tem 2 textos no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem nenhum texto, olha o que estou falando. No Antigo Testamento não tem nenhum texto a utilização de óleo para a cura. Ainda que o óleo é usado como remédio em toda e qualquer ocasião. A pessoa tem dor de dente e coloca óleo, a pessoa é paralítico, coloca óleo, a pessoa está com problema que você pensar, coloca óleo, mas como remédio. De forma espiritual, na verdade, no Antigo Testamento não tem nenhum texto de uso espiritual do óleo para curar enfermidades. Se eu estiver enganado e alguém achar algum, por favor me diga.
No Novo Testamento tem 2. Opa, então tem. Tem. Só que são 2 que não tem um contexto que nos mostre como era usado, por que realmente era usado. Então temos o texto de Marcos, que está num contexto de envio para uma missão específica, e diz assim: chamou Jesus os 12. Então são os 12. Não é qualquer pessoa que sai ungindo. Mas aqui uma coisa que os 12 não é qualquer discípulo de Jesus. Ele está falando dos 12. Quem são os 12? Apóstolos. Bom, hoje em dia tem alguns apóstolos por aí, né? Estou colocando aqueles 12 lá, irmãos, da Bíblia. Vocês devem ter ouvido ontem, né? Ouviram ontem sobre apóstolos. Eu creio que o pastor Saião explicou de forma muito clara, como ele sempre é claro. E tenho certeza que ele colocou que o apostolado, os 12 é o grupo dos 12, nenhum mais. E não sei se falou depois do dom de apóstolo, que aparece no Novo Testamento também, mas o dom de apóstolo, a palavra apóstolo não é portuguesa não, né? A palavra apóstolos é grego. A palavra apóstolo em nossos dias, ela significa enviado. Eu traduziria sem problema nenhum a palavra apóstolo por missionário. Missionário. Não é o chefão, é o missionário. É aquele que vai, aquele que é enviado realmente por Jesus. Aqui são os 12. E estão em missão missionária, em tarefa missionária também, né? Uma missão especial. Jesus chamou Jesus os 12, passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade, já deu autoridade para eles, sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Não fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirares do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, pregavam o evangelho e o arrependimento. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. É isso. Eles pregavam, curavam, expulsavam demônios, ungiam os enfermos, né? E curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Não explica porquê, não explica como, que tipo de óleo, não diz mais nada. E nós ficamos, por que isso, gente? Então vamos tentar esclarecer. Ou pelo menos lançar uma luz. Não é assim muito fácil. Infelizmente, os registros paralelos deste texto aqui, porque este acontecimento, desta missão deles, que eu li em Marcos 6, 7 a 13, também aparece em Mateus 10, 5 a 15 e Lucas 9, 1 a 6. Nem Mateus e nem Lucas citam a unção com óleo. Se tivéssemos lá citado, nós teríamos mais 2 textos, pelo menos. Eles citam o acontecimento e eles foram pregando e tal, como Lucas chega a dizer, termina dizendo, então saindo percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Faltou-lhe colocar e ungia os enfermos com óleo. Não colocou. Por quê? Parece que a ênfase não é esta, irmãos. A ênfase não era a unção com óleo. A ênfase é que eles pregavam o evangelho, que eles expulsavam demônios e que eles curavam pessoas. Isso está na Bíblia. Mas Marcos colocou. O texto de Tiago, como veremos já, parece que apenas menciona a unção, mas não destaca unção como tema da passagem. Então, o texto isolado é o que diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, que é Tiago 5,14. Quiser dar uma olhadinha na tua Bíblia, pode abrir em Tiago 5,14, 5, e deixa aberto lá um pouquinho agora, que seria bom você olhar na tua própria Bíblia aí. Então, como é fácil de perceber, a utilização da unção com óleo no Novo Testamento é rara.
Não se fala no Novo Testamento, já volto para Tiago aí, irmãos. Não se fala a respeito de unção de sacerdotes no Novo Testamento. Não se fala a respeito de unção de reis, de profetas, como no Antigo Testamento, nem se apresenta a aplicação da unção para líderes da igreja, como lá no Antigo Testamento era feito. Profetas, sacerdotes e reis. Não encontramos nenhum discípulo de Jesus sendo ungido com óleo para ser missionário, para ser pastor, para ser presbítero, para ser profeta, para ser apóstolo, seja o que for. Imposição de mãos nós vemos. Isto é algo que a igreja usava. Mas a unção com óleo, não. Okay? Então só aparece em Marcos 6,13, Tiago 5,14. E não recebem nenhuma explicação, o que dificulta aqui na compreensão dos detalhes. Um pouquinho mais à frente ali no... O irmão está me ajudando lá, irmão? Opa, tem que voltar, na verdade. Passou. Marcos 6. Deixa eu me achar lá para não... Bom, encerrando isso aqui, só usando a palavra que aparece no Novo Testamento, a palavra grega que é aleifo, mostra numa tradução para o grego no Antigo Testamento. A língua original do Antigo Testamento é hebraico. Mas numa tradução para o grego, essa palavra que aparece em Tiago 5,14, ela vai aparecer para cuidados para com o corpo, ou para a beleza, período de luto, cuidado e honra para com o hóspede, e até pintura de parede. Ungir a parede. Mas é pintura. O que você está fazendo? Estou ungindo a parede. Okay? Isso é usado lá. Ocasionalmente, como uma palavra para a unção realmente dos profetas e dos sacerdotes. Um pouquinho mais à frente aqui, a unção então com óleo sobre o enfermo. Se o irmão me ajudar, pode ir um pouquinho mais à frente lá, meu irmão. Isso, para aqui um pouquinho. Né? Então, Tiago 5,14 é o principal texto para falar em unção com óleo sobre o enfermo. E aqui, então, vou seguir com uma tentativa de compreender esse texto, e vocês devem estar com o texto aberto, lá de Tiago 5, para acompanhar melhor. Eu vou abrir a minha também, para poder ver melhor. Dá uma olhadinha lá no Tiago 5. 5,14 vai dizer assim: algum de vós está doente? Chama os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E nós tiramos muitas vezes esse texto do seu contexto e ficamos só nisso. Poxa, mas lá o Tiago manda ungir com óleo. Mas qual que é o tema da passagem? Irmãos, a unção com óleo aqui só é citada de forma, como é que eu vou dizer assim? Passageira. Eu tenho a impressão que se Tiago soubesse da confusão que ia dar essa citação, ele não teria citado, irmãos. Não teria. Isso aqui vai dar confusão lá na frente. Então vamos deixar de lado. Porque o tema não é unção. O tema é oração. Aquilo que o nosso presidente focou aqui. É oração. E o foco deste texto aqui é a oração, meus irmãos. Dá uma olhada ali. Versículo 13. Porque o texto começa no 13. Ali no 12, temos que delimitar o texto. Ele começa no 13 e termina no 18. Em exegese, chamamos de perícope, unidade completa. Lá no 12, fala dos juramentos, aquela bem conhecido nosso também, sim, sim e não, não. Seja, porém, o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Está encerrando aí a carta de Tiago. No 13, mudou de assunto. Alguém entre vós está aflito? Lá no 14 tem uma pergunta. No 14 também tem uma pergunta. Algum de vós está doente? Então, outra pergunta. Está ligado com o que está no 13. No 13 tem duas perguntas. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chama os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele. Orem sobre ele. E depois coloca, ungindo com óleo em nome do Senhor.
Mas olha a palavra orar. Versículo 13, ore. Versículo 14, orem. Versículo 15, a oração da fé salvará o doente. A oração da fé. E o Senhor levantará, não é o óleo. Nem se fala mais do óleo. 16, orai um pelos outros. Finalzinho do 16, a súplica de um justo. 17, Elias era humano e frágil como nós, ele orou com insistência. No 18, ele orou outra vez e o céu deu chuva. Meus irmãos, eu creio que não está difícil de perceber aqui qual é o tema principal desse texto. Qual é o tema principal desse texto? Oração. Se eu disser que aqui o destaque é unção com óleo, eu estou cometendo um erro gravíssimo de interpretação. Unção com óleo passou. Mas o tema realmente que temos aqui é a oração. Veja o que está ali no nosso texto ali. Deixa eu pular aqui alguma coisa para... Aparecem aquelas palavras ali, irmãos, nesta unidade. E esta unidade é reconhecidíssima por autores de várias naturezas. Por exemplo, o saudoso Isaltino Gomes, certamente muitos irmãos aqui conheceram, querido pastor Isaltino Gomes Coelho, né? Filho. Ele delimitou exatamente desta forma, versículo 13 a 18. Isso aqui é uma unidade. Tema principal, oração. Peguei um outro autor, vamos dizer assim, o inverso do Isaltino, que Isaltino Batista, até debaixo d'água, né? Batista gosta de água, né? Até debaixo d'água. Do outro lado, eu peguei assim alguém de uma outra linha, católico, teologia da libertação, que olha a Bíblia de uma forma, como se fosse um livro qualquer até. Tanto um quanto o outro dizem, o tema central desse texto é oração. Só que um diz, é oração, e Deus age por meio da oração. O outro vai dizer lá a utilização da oração como um meio mágico. Mas ele está vendo no texto, oração. Então, está claro que é oração. Olha lá, aparece nos versículos 13, 14, 17 e 18, parece que eu coloquei ali uma palavrinha grega que aparece lá, né? Proselkomai, que ela é traduzida por orar. Em 4 versículos. Psalo, cantar louvores, no versículo 13. Pastor Isaltino Gomes também defendeu aqui no livro dele sobre Tiago, vai defender que aqui também é uma oração. E ele tem razão, irmãos. Porque cantar louvores ao Senhor é uma oração ao Senhor. Então, ainda esta palavra que parece que não tinha nada a ver com oração, tem a ver com oração. Aí, outra palavra é o que? Oração, versículo 15. Elkomai, versículo 16, orar. 10, petição, súplica, oração. E, de novo, proselke, oração, lá no versículo 17. Aí alguns olham e dão a ênfase na unção com óleo. Quando, na verdade, o texto fala realmente que devemos estar orando. Então, o tema principal do texto, de fato, está claro. Estudiosos das mais variadas correntes de interpretação percebem o texto aqui indica oração. Vamos um pouquinho mais à frente, o irmão me ajuda lá. Deixa eu ver o que eu tenho lá, que estou... Termos e expressões importantes em Tiago, aqui. Então, algumas palavras que, só em 5,14, só em Tiago 5,14. Diz lá, está alguém, para entender, só este versículo também. Athenei, está doente. Esta palavra aqui, irmãos, aparece várias vezes no Novo Testamento. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele e ungindo-o com óleo. Esta palavra aparece várias vezes e várias pessoas que estão doentes, como aparece esta palavra, são curadas no Novo Testamento, sem utilização de óleo nenhum. Então devemos lembrar disso.
Por exemplo, tem um texto que vai, Lucas 4,40, que vai dizer: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias traziam para Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Nem sempre também Jesus impôs as mãos. Jesus só dizia, só falava, fique limpo. Se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Eu quero. Pronto. Acabou. Quem tem o poder, tem o poder. Não precisa fazer mais nada. E no Antigo Testamento também nós vemos pessoas que tinham poder, não precisava fazer ritual nenhum. Chega Naamã, no portão da casa de Elias, e com lepra, e o Elias fez o quê? Mandou o general tomar banho no rio. Disse, eu vou para casa. Eu imaginei que ele chegaria aqui, invocaria o nome do Deus dele, faria um sinal em cima de mim, talvez me ungisse com óleo, passasse a mão no lugar da ferida, gritasse lá pelos poderes, não sei do quê. E vem uma luz e eu vou para casa curado. O profeta disse, vá lá e toma banho no rio. Só isso. Nem viu a cara do profeta, irmãos. Ele estava com o poder de Deus. Não é o ritual. Como os apóstolos também tinham. Jesus, tem texto de Jesus emanava poder. Aquela mulher com o fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Jesus disse o quê? Alguém me tocou. Senti que saiu de mim virtude. Poder saiu de mim. Não é a roupa, não é o óleo, não, mas é o próprio Jesus. Aquilo impondo as mãos, então ele curava esses enfermos, é aquela palavra que eu falei ali, aphenei. Então é bom destacar aqui que Jesus curou aquelas pessoas que estavam doentes e foram levadas até ele, de acordo com Lucas 4,40, sem a utilização de unção com óleo. Na verdade, Jesus curou muitas pessoas sem nunca ter usado óleo. Não tem nenhum texto que diga que Jesus realmente usou óleo. O outro termo que aparece ali é o presbíteros. E é importante esse texto aqui, porque é um título. O presbíteros é grego. Hoje em dia já serve como líderes, alguns líderes da igreja também. Mas poderia ser traduzido simplesmente por velhos. Chamem os velhos. Mas é qualquer velho. Só por ser idoso, virou uma pessoa... devemos respeitar os idosos, com certeza. Não falo isso agora que eu estou chegando assim, né? Não, eu vejo isso desde a minha conversão. Uma coisa que sempre me chocou na igreja, irmãos. Eu, com 24 anos de idade, me converti. Passei por todos os departamentos que você pode imaginar da igreja. Tirando tesouraria, eu acho que eu passei por tudo. Diácono, inclusive. O único cargo que eu não consegui levar até o fim foi líder de juventude. Com 24, 25 anos de idade. Sempre vi que os idosos carregam a igreja nas costas. E sempre respeitei muito. Com 25 anos de idade, eu era professor da classe de adultos. De jovens eu não aguentava, não. Jovens, olhem com carinho isso. E passou tão rápido que agora eu já estou no lugar. Já estou indo para a terceira idade aí também. Isso acontece com a gente. Presbítero não é só por ser velho. Presbíteros da igreja. Já era um título utilizado na igreja primitiva para os líderes. Episcopos, que chamam bispo. Presbíteros. Na verdade, são nomes diferentes para a mesma função. Nós traduzimos isso hoje como pastores. Os presbíteros da igreja, ou líderes. Os presbíteros da igreja seriam os pastores da igreja. O que isso aqui significa, irmãos? Não é qualquer pessoa da igreja, se vai ungir. Não é qualquer pessoa da igreja que deve ir lá e ungir, mas chama os líderes da igreja. Alguém que sabe aí o que está fazendo. Bom? E ainda a palavra, o termo que aparece ali, ungindo com óleo. Então, como já foi destacado anteriormente no Novo Testamento, a unção com óleo praticada em doentes só aparece neste texto de Tiago e Marcos 6,13, onde está registrado que os discípulos de Jesus expulsavam demônios, lá em Marcos, e curavam doentes, depois ungindo-os com óleo. Nada se diz no texto de Marcos
E aqui fica bastante complicado de saber exatamente o que é que ele está, como é que eles estão fazendo, porque não diz como faz isso. Mas nós não podemos dizer, por outro lado, que unção dos enfermos não é bíblico. Porque tem 2 textos que mostram que era usado. Temos que entender então como que é feito. Não é qualquer pessoa que faz. Os líderes reconhecidos da igreja. Certo? E não é em qualquer ocasião. Na verdade, aparece aqui quando também o próprio enfermo pede para ser ungido. Quero passar para os textos. Irmão, me ajude lá, por gentileza. Só para ver como que a linguagem de hoje fala sobre esse texto. Ela diz assim: se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja, para que faça oração e ponha um azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. O texto original não fala cabeça, mas o lugar de ungir é a cabeça. Com Jesus, com aquele perfume, foi uma exceção. Ungir o lugar enfermo, como alguns aí, irmãos, tem a dó, né? Até para pessoa que não consegue ter filhos, ungir as partes íntimas. Isso aqui é fetichismo, isso aqui é coisa do paganismo, irmãos. Não é bíblico, não. É ungir a cabeça. Né? Então, ainda que não esteja no texto original, a linguagem de hoje acertou. E NVI diz: entre vocês alguém está doente? Que ele mande chamar os presbíteros. E NVI acertou direitinho aqui. Não é, meu pai está doente, pastor, vem cá e unge meu pai. Teu pai pediu? Ele que tem que demonstrar essa fé. E se ele tem essa fé, ele diz, vai lá, chama o pastor, eu quero que seja orado sobre mim, ou os pastores, quero que orem sobre mim, e que eu seja também ungido com óleo. O pastor faz isso se achar que deve fazer. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A revista atualizada. Está entre vós, alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E eu fiz uma tradução pessoal minha, que diz, alguém entre vós está doente? Que ele chame os presbíteros da igreja, e que eles orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Pena que ele não diz como que é a unção também, se é só um pouquinho, mas geralmente não era um pouquinho não, é para derramar óleo. Essa coisa de um vidrinho assim, e alguns vendendo a preço caro, né? Isso, charlatanismo, irmãos. Porque trouxe o óleo não sei de onde, não é por aí. Não é por aí. Porque o óleo foi abençoado no monte, não sei o quê, não é bíblico. Isso é superstição. Vamos ficar atentos aí. Quero concluir. Vou ali para algumas conclusões, o irmão me ajuda ali. O tema é difícil. E, em especial, o tema unção todo é difícil. Unção com óleo sobre os enfermos, então, nem se fala. Mas eu quero concluir destacando esses itens aqui, irmãos. Que os irmãos podem ler ali para ficar bem claro. Aí vamos para algumas perguntas. As pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento, com fins religiosos, antes eram separadas ou escolhidas por Deus. Ou seja, a unção não transforma ninguém em rei, sacerdote ou profeta. Aqueles que Deus escolhia, de sua livre e espontânea vontade, recebiam unção, como destaque de que eram separados. Segundo ponto, o Novo Testamento, ainda que não vá contra, também não apresenta a igreja primitiva utilizando o ritual da unção com óleo para a consagração de seus líderes espirituais. Não tem nenhum texto na Bíblia. Então, se você vai usar, lembre disso. A Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé. Não está lá. Presta atenção. 3. Não se pode negar que a unção com óleo era praticada em enfermos na época do Novo Testamento, ainda que não apareça no Antigo Testamento, pois além dela ser mencionada em Tiago 5,14, também aparece em Marcos 6,13. Então, era usado, mas não temos detalhes. 4. Em Marcos 6,13, a unção com óleo foi utilizada pelos apóstolos de Jesus, em uma missão especial. Em Tiago 5, esta é uma função que pode ser exercida pelos presbíteros da igreja. Ou seja, nos 2 textos não se encontra nenhuma abertura
para a prática indiscriminada da unção com óleo por todo e qualquer cristão. Não temos base na Bíblia para isso, como tem acontecido. Tá? Como tem acontecido, eu sei. 5. Não há base no texto de Tiago para que se adote a prática da unção com óleo como obrigatória ou indispensável como acompanhamento da oração feita em favor dos enfermos, pois a ênfase do texto de Tiago, 5, 13 a 18, não está na unção com óleo, que foi apenas mencionada de passagem, mas sim na oração, que domina toda a passagem, toda a perícope. O versículo 15 mostra que a oração da fé